Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para estudar, aprender a palavra do Senhor na nossa lição número 7, do dia 12 de fevereiro de 2023. Pela nossa revista, lição bíblica, Aviva a Tua Obra. Aqui nessa revista tem temas muito bons, maravilhosos para a gente aprender da palavra do Senhor. E antes de nós estar se aprofundando nesta lição número 7, que tem por tema Estevão, ou um martírio avivado, nós vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós colocamos, Senhor Jesus, na sua presença para louvar ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Abra, Senhor Jesus, a nossa mente, o nosso coração, para que a Tua palavra possa entrar, penetrar, Pai, e nós possamos aprender, Pai querido, e ter o conhecimento e entendimento dessa palavra. Que o Senhor venha falando conosco, Senhor Jesus, através da Sua revista, através destas palavras, Senhor Jesus, ao qual o Senhor desceu o coração do escritor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos estar absorvendo, Senhor, a Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, viver, aprender com ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa lição número 7, Estevão, um martírio avivado. Vamos estar dando início com o textual. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7, versículos 55 e 56. Aqui a palavra fala, mas ele quem? Estevão, quando ele estava ali cheio do Espírito Santo, ele vê os céus abertos, logo ali que ele vai estar sendo apedrejado. Então ele vê o céu aberto, vê Jesus ao lado do trono de Deus Pai. A verdade prática da nossa revista diz assim: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Então a verdade prática, ela realmente se encaixa, nós aprendemos com isso. Porque somente através da graça de Deus, não pela força do homem, mas somente pela graça de Deus nós podemos ser salvos, nós podemos ser fiel a Cristo até a nossa morte. Até no dia da nossa morte nós podemos ser fiel a Deus. E nós contemplar a glória de Deus. Nós vamos estar lendo aqui a leitura bíblica em classe. Atos capítulo 6, versículo 8 ao 10, que diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos cirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria do Espírito com que falava. Então, enquanto Estevão ali estava falando, quando Estevão fazia ali os prodígios, os grandes sinais entre aquele povo, e começou a se levantar o povo ali, alguns que eram da sinagoga, aqueles que pregavam as leis de Moisés, aqueles que falavam ali de Deus, mas levantavam contra ele para dar falsos testemunhos, para questionar Estevão sobre aquilo que ele estava falando, mas aqui que nem fala no versículo 10, mas não podiam resistir à sabedoria do Espírito com que falava. Porque o Estevão, como nós vimos ali no capítulo 7, versículo 55 de Atos, mas ele estando cheio do Espírito Santo. Então já não era mais Estevão que estava falando, mas sim um Espírito de autoridade para falar a verdade para aquele povo. E na continuação da nossa leitura bíblica em classe, também é citado Atos 7, versículo 54, que diz assim:
E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritando com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo, e apedrejaram-o a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E quando se levantou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então nós vemos aqui que, enquanto ali Estevão estava falando do amor de Deus, falando a verdade para aquele povo, eles taparam os ouvidos, eles gritaram para que não ouvissem Estevão falando. E eles chegaram a se enfurecer de tal maneira que eles rangiam os dentes de raiva ali de Estevão por aquilo que ele estava fazendo, que era falar a verdade para aquele povo. E não é muito diferente no tempo de hoje. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um pastor que foi expulso da igreja por falar a verdade, por pregar a verdade e falar aquilo que Deus revelou ao seu coração. Então, isso ainda acontece nos dias de hoje. Mas aqui, como nós vemos, nós estamos dando esse exemplo, estudando a vida aqui de Estevão, que foi um martír avivado. O que seria um martír? Aquele que dá o testemunho, aquele que dá um testemunho como posso dizer, ali que mesmo na dificuldade ali, que nem Estevão morreu, mas ele morreu dando testemunho dele. Então nós vemos ali que Estevão sim foi um martír avivado. Ele foi um exemplo de fé, exemplo de um testemunho que mesmo diante da morte não negou ao Senhor. Nós vamos estar dando continuidade aqui, irmãos. E a introdução da nossa revista diz assim: o assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como os 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à sua situação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, nós vemos aqui que a unção, ela quer dizer a capacitação. Então, devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, então ele era capacitado pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que ele fazia era através do Espírito Santo, qual a autoridade ele tinha para falar, para fazer aqueles prodígios, aqueles sinais, era a capacitação pelo Espírito Santo que ele tinha. Causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro do Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança no Evangelho. Neste sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Nós vemos que aqui Estevão, ele começou falando aqui, ele era tão capacitado pelo Espírito Santo que causou inveja aos adversários do Evangelho. Aquelas pessoas que eram contra aquelas atitudes que ele estava tendo, aqueles prodígios que ele fazia sobre a palavra de Deus, aqueles adversários da palavra do Evangelho, eles ficaram com inveja e de um jeito ou de outro queriam acabar com Estevão. Queriam dizimar ele queriam acabar com ele. E nós vemos que Estevão ele foi fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Vamos para o ponto 1, irmão. O testemunho de Estevão. Primeiro parágrafo.
Estevão usado por Deus. O nome de Estevão, irmãos, ele aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos de Atos. Nós vemos ali que e também o evangelista Lucas, o doutor Lucas, ela faz uma menção sobre o destaque em dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e de Espírito Santo. Nós vemos aqui em Atos 6:5 que ele fala que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e de Espírito Santo. Então nós vemos que o testemunho de Estevão correu, todos conheciam aquele testemunho dele. Ele era cheio do Espírito Santo, que ele tinha muita fé, ele fazia os prodígios através do Espírito Santo. Então, no versículo 8, nós tomamos aqui o conhecimento de algumas características de Estevão. Ele era cheio de fé, poder, fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Então ele não somente pregava, mas ele fazia os sinais, ele fazia os prodígios ali, e mesmo assim o povo se erguendo contra ele. Aquela inveja assim foi tão grande, que levantaram alguns das sinagogas, que, como diz a palavra, chamados de libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, os que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nós vemos que eles tentaram discutir com ele para falar que ele estava errado, que ele estava falando coisas que não tinham a ver com a palavra. E mesmo assim, Estevão ali, ele continuou e eles não puderam resistir à autoridade com que o Espírito falava. Então, eles tentaram, mas eles ficaram com tanta inveja que chegaram a ranger os dentes. Nosso segundo parágrafo aqui do ponto 1 diz assim: os inimigos da igreja usavam de meios escusos e desonestos e malignos contra a fé cristã. Então, nós vemos que eles agiam de má fé. Eles sabiam ali e faziam tudo ao contrário à palavra para acabar com os cristãos, com a fé cristã. E então, quanto ao debate com Estevão ali, eles não podiam resistir à sabedoria, não conseguiam ao que o Espírito falava, com o que falava ali, com a força do Espírito. Usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Então eles subornaram pessoas ali para que fossem contra Estevão, para falar falsos testemunhos contra ele, para poderem calar Estevão. E essas falsas testemunhas acusaram de blasfemar contra Moisés, contra Deus. E nós vemos que mesmo eles blasfemando ali, eles tentando caluniar ali Estevão, tentando falar contra a fé que Estevão estava tendo, com a autoridade que ele estava tendo, eles chegaram a pagar suborno para as pessoas mentirem. Nosso parágrafo 3, nós vemos que a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou com dureza o coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e circuncisos de coração, eu vivo e sempre resisti ao Espírito Santo. Vós sois como vossos pais. Então, Estevão ali, ele tentou mudar o foco do discurso, porque aquele povo tinha um coração duro, como a palavra que falou, ele confrontou a dureza do coração daqueles líderes israelitas, porque eles estavam com o coração duro, virado em pedra, que não tinha mais ali a sensação da palavra de Deus. Então, eles ali não tinham mais o toque, ele não tinha aquele coração aberto para o Espírito Santo.
Então toda a palavra do Senhor fala que todavia fiel à sua missão, e Estevão expôs com autoridade que o Espírito de Deus pusera ali no coração. Então, com autoridade, tudo aquilo que Deus colocava no coração de Estevão, todas as revelações, todos aqueles prodígios, todos aqueles sinais que Estevão fazia, era porque Deus pusera ali em seu coração. Deus colocava falando, faça isso, e ele ia. E ele não tinha medo, não tinha vergonha de fazer aqueles sinais. Não tinha empecilho para que pudesse impedir ele de fazer as realizações, fazer com que as coisas com que Deus ordenou a ele. Nosso ponto 2 da nossa revista diz a preciosa morte de Estevão. Nós vemos que Estevão ele foi aqui um martírio avivado, mesmo diante da morte não negou a sua fé. Não negou ali ao chamado que Deus tinha para a vida dele. E aqui no primeiro parágrafo diz, cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, caminhou o martírio de Estevão, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial, de tamanha êxtase espiritual, de modo que a morte não intimidou. Então, mesmo ali, após a fúria do inimigo, dos adversários da palavra do Senhor, de Cristo, da igreja, Estevão ali, ele ainda conseguiu, ele teve aquela visão poderosa, ele teve ali já com o caminho traçado de morte, sabendo que ia ser apedrejado. Ele ainda olha para cima e vê os céus abertos. A palavra do Senhor diz assim, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé, à mão direita de Deus. E essa é uma visão gloriosa, é uma vida espiritualmente avivada, e contempla a glória de Deus diante de grande tormenta. Nós vemos que ele estava ali sendo atormentado, pronto para morrer, sabendo que ia morrer, vendo todos ali os acusadores dele, as pessoas dando falsos testemunhos contra a vida dele, e ele mesmo assim, ele olha para o céu, fixando os olhos no céu, vê ali o céu aberto, Jesus ao lado de Deus, ali, ao lado da mão direita de Deus. E essa é uma visão muito gloriosa. Imagina você sabendo que ia morrer ali em alguns segundos, alguns minutos, e mesmo assim ainda não negou a sua fé. Cumpriu o propósito de Deus aqui na terra. Não negou até o último minuto de sua vida, sabendo que lá na frente vai ter a recompensa dos céus. O Senhor vai olhar, vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Então, aqui nós vemos que mesmo sendo nessa tormenta, mesmo quando Estevão já estava pronto para a morte dele, ele tem esta visão gloriosa. O nosso segundo parágrafo do ponto 2 diz a violência dos acusadores. E seus acusadores de Estevão, eles estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão. E eles não suportaram ao ver que ele via a glória de Deus em Jesus. E com o fim de executá-lo, a palavra do Senhor fala em Atos 7:58, com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. Então aqui nós vemos também o Saulo, que aqui ele era perseguidor, mas mais para frente ainda eles têm um encontro com Jesus e vira perseguido, porque ele tem um encontro com o Senhor Jesus, porque ele tem a vida mudada, ela tem
a mudança espiritual na sua vida, mental. Então nós vemos aqui que eles pegaram e levaram com violência para fora da cidade, para que ali eles pudessem matar Estevão. Para fazer o primeiro martírio da igreja cristã. E naquela altura, Saulo de Tarso ele era o principal perseguidor dos cristãos. Aqui nós conhecemos a história que Saulo, ele perseguia, mas era porque ele cria naquilo. Ele cria que os cristãos estavam errados. Mas a partir do momento que ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus, ele acaba mudando a sua visão periférica ali, a sua visão contrária contra o povo de Deus, contra os cristãos. E Jesus transforma a sua vida e dá até um novo nome para ele, como Paulo de Tarso. Nosso terceiro parágrafo do ponto 2 diz assim: o perdão do martírio. E naquele momento de súplica, do suplício de dores, Estevão não demonstrou sentimentos de vingança e ódio. Mesmo ele sendo acusado, mesmo falando falsos testemunhos contra Estevão, mesmo acusando eles de todas as coisas horríveis e sentenciando ele à morte, a apedrejamento, ele não teve esse sentimento de vingança, que muitos acreditam que teria por ser acusado injustamente. Mas Estevão não teve esse sentimento. A palavra do Senhor diz assim: e apedrejaram Estevão, e que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, mesmo sendo apedrejado neste momento, Estevão ele olha e fala assim: Senhor, recebe o meu espírito. E ainda mais ele se ajoelha ali e diz para que Deus não culpasse eles por este pecado, não posse aqueles pecados contra eles. E quando ele terminou de fazer esta invocação, este clamor a Deus, ele adormece, ele falece, ele morre, mas mesmo assim não negou e não se injuriou contra aquele povo. Não inverteu aquela fé, aquelas palavras que ele pregava, ele não deixou no último instante, mesmo sendo apedrejado. Ele ainda falou para que Deus pudesse perdoar eles, não imputes este pecado a eles. Então nós vemos que este sim foi um testemunho de vida e nós temos que ter esse testemunho nos dias de hoje. Não podemos deixar de olhar essa passagem de Estevão e deixar ela passar despercebida, porque aqui, como o próprio tema fala, o Estevão, um martírio avivado, um testemunho de poder para a nossa vida. E nós vemos aqui que ele cumpriu o que a palavra do Senhor diz: preciosa é a vista do Senhor a morte de seus santos. Nós vemos que a palavra do Senhor quer dizer que por mais que seja triste perder a vida, mas o Senhor está olhando ele perdendo a vida sem negar a sua palavra, sem negar a sua fé, sabendo que ainda se conseguir o galardão vai ter a vida eterna. Antes a vida eterna do que a vida aqui na terra, irmão. Melhor nós perdermos todas as coisas, porque a palavra do Senhor fala: tudo se passará, mas a minha palavra não há de passar. Então é melhor perdermos as coisas terrenas e ganhar a vida eterna. E um crente espiritualmente avivado, ele não cultiva a vingança. Nós vemos que Estevão, sendo apedrejado, ele não teve esse sentimento, ele não quis ali a vingança contra aquele povo, e nem o ódio no seu coração. E o cristão ele tem que estar pronto para perdoar os seus algozes, que seriam os seus adversários.
O nosso ponto 3 diz assim na nossa lição: o avivamento no sofrimento. Primeiro parágrafo. Sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia ela não cita como todos os apóstolos morreram, mas em alguns livros da história a igreja ela traz registros, informações orais de tradições históricas sobre este assunto. E a tradição histórica transmitida oralmente e registrada e em alguns escritos diz que, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. Todos eles tiveram ali o sofrimento de uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Então não temos registro de todos os jeitos, qual foi a maneira ali que todos os apóstolos morreram, mas nós sabemos que eles não negaram a sua fé mesmo diante da morte. E isso é muito glorioso nós saber disso, que eles foram um exemplo de fé para nós. Nosso segundo parágrafo do ponto 3 diz assim: o avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo renova as forças dos servos de Deus para enfrentar situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. Então, nós somos motivados pela presença gloriosa do Senhor, pela presença gloriosa do Espírito Santo, e assim nós podemos enfrentar situações diversas, situações que nos oprimem, aquelas situações que nós achamos muitas das vezes que não vai ter solução, mas a presença do Espírito Santo, a graça de Deus, ela nos motiva a continuar e não desistir no meio do caminho. Então, o crente, ele é espiritualmente avivado quando, mesmo diante do sofrimento ali, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, é muito bom nós sabemos disso, que mesmo nós estamos ali no sofrimento, cansados, a palavra do Senhor diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós sabemos que a palavra do Senhor ela não mente, ela é verídico. E quando nós estamos desgastados, nós estamos nos sentindo fracos, humilhados, nós podemos achar o conforto, a consolação no Espírito Santo, a consolação do Senhor. E por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. Então nós precisamos do Espírito Santo. Nós não podemos se afastar ou deixar o Espírito se afastar. Por isso que nós temos que estar em constante busca, sempre orando, sempre ali buscando para que o Espírito Santo não se afaste de nós e nem nós do Espírito Santo. Às vezes a gente tem aquele ditado que diz, para algumas pessoas fala assim: se está difícil com Deus, imagina sem Deus. Imagine nós afastados da presença do Senhor, afastados do Espírito Santo, como que não deve ser difícil as dificuldades. E para concluirmos esta lição, irmãos, diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida, a exemplo do primeiro mártir da igreja antiga. Não neguemos a Cristo. Glória a Deus. Nós temos que pedir ao Senhor para que nós possamos ter esse controle, tanto emocional, espiritual, a força, a graça do Senhor em nossa vida, para que nós, em meio às dificuldades, não neguemos a Cristo. Não neguemos a nossa fé, seguimos constantemente fortes na presença do Senhor, cumprindo a missão que nos foi dada, que nós possamos
conseguimos pregar o Evangelho a todas as pessoas, fazer discípulos e louvar o Senhor e agradecer ao Senhor. Esta foi mais uma lição que nós concluímos, a lição número 7, do dia 12 de fevereiro de 2023. Eu agradeço a você, irmão, irmã, que chegou até o final. Deus abençoe muito a sua vida e eu agradeço por ter assistido até aqui.